Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Meu nome é Nádia e eu sou nada mais e nada menos do que uma tradutora de saberes, onde eu trago aqui tudo que faz sentido para mim. E eu aproveito para pedir para você que, se esse conteúdo que eu trago aqui faz sentido para você deixar um like aqui embaixo. E também compartilhar com alguém que talvez também usufrua desse conhecimento que eu estou trazendo para cá, para você e para todas as pessoas, ok? Então vamos lá, hoje eu estou trazendo o início de uma nova percepção para a gente juntos conseguirmos elaborar uma saída das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, em especial das nossas emoções que influenciam diretamente nas nossas relações, nas relações com as pessoas que a gente mais ama, em especial o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, que a gente acorda e a gente dorme todo santo dia com essa relação que é nos relacionar com a gente mesmo, né? Então, tudo isso pode ser mais leve na medida que a gente começa a tomar um pouco mais de consciência sobre o que é que pode estar afetando o meu bem-estar e, portanto, eu começo a tomar algumas escolhas e decisões para que eu consiga me sentir melhor comigo mesma, com as pessoas, com a vida, enfim. Então, começando aqui, eu trouxe logo esse tema, que é um novo horizonte, para a gente começar a ter uma nova percepção, a observar os nossos próprios comportamentos que estão influenciando muito nos resultados com que a vida traz para nós, né? Então, o primeiro ponto aqui, e aqui eu quero lembrar que esse tópico que eu estou trazendo, assim como vários tópicos que eu quero me aprofundar, é especificamente nesse livro aqui, de uma psicóloga americana que ela chama doutora Nicole Lepera. E esse é um livro que chama How to Do the Work, como fazer o seu trabalho interior. E aqui ela faz abordagens maravilhosas, que é o que vem me ajudado a realmente extrapolar e olhar para além da minha percepção antiga e observar formas que eu posso lidar melhor comigo mesma e com as pessoas. Então aqui ela traz justamente os subtópicos que é reconhecer os nossos padrões, curar do nosso passado e criar um novo eu. E esse é um convite que eu faço para você, para nós iniciarmos então essa jornada, que eu vou trazer essa tradução. Esse é um livro que, por enquanto, acredito eu que está apenas no inglês. E, bom, sem mais delongas, aqui nesse primeiro capítulo ela começa a trazer várias questões da própria história, né, que ela mesma, enquanto psicóloga, iniciou esse caminho de entender o porquê as pessoas são quem são e o porquê ela age ou reage da forma que ela é, da forma que ela aprendeu. E então, justamente nesse raciocínio, e aqui é claro, resumindo um pouquinho mais, mas trazendo aqui sobre algo que ela identificou que fez muito sentido para ela, inclusive sendo um dos pilares ao longo desse trabalho que ela traduz para nós, né? Justamente um modelo, né, que é muito desenvolvido na área da psicologia, que é justamente o modelo CBT. E o que é esse modelo CBT? CBT significa Cognitive Behavioral Therapy, né? E trazendo para o português, significa terapia cognitiva comportamental. E aqui nesse modelo, para a gente começar a entender por que é que a gente está trazendo, que a gente vai precisar entender sobre isso, é porque o modelo, algo que realmente começa a acender uma lâmpada, né, de ideia, é justamente em começar a entender que é justamente através dos nossos pensamentos,
a forma como que nós pensamos, influencia diretamente nas nossas emoções. Então, o que eu penso, o que eu trago na minha mente, ela vai influenciar diretamente em como eu me sinto, em quais emoções que elas vão trabalhar em mim. E por conta disso, necessariamente, a forma como eu vou me comportamentar. Então, por isso que existe esse ciclo aqui, para a gente começar a entender como que nós funcionamos, tá? E aí, então, esse modelo de terapia comportamental, ele é muito, vou colocar, pontual, que ele realmente trabalha situações que são bem específicas, então comportamentos no seu relacionamento conjugal, algum comportamento no seu trabalho, né? Então, ela começa a extrapolar um pouco, trazendo para nós que inicialmente essa percepção é o pilar, que realmente é o que traz para nós no nosso dia a dia, que é o que acontece. Ou seja, os nossos pensamentos, eles estão sempre direcionando a forma como que a gente reage ou age perante as pessoas e perante as situações que aparecem para nós, na nossa frente, e a forma como que a gente enfrenta, lida com isso, vem justamente aqui, né, nesse raciocínio. A forma que eu penso influencia como eu me sinto, que influencia como eu lido com as minhas relações, ou como eu vou me relacionar perante as pessoas e as situações. E aí então, trazendo essa identificação, esse reconhecimento de como nós funcionamos, a gente começa, e ela trouxe algo muito importante, que ao longo desse estudo, né, dela, ela então começa a aprofundar esses próprios estudos, porque na época que ela fez, ela estudou na Universidade Cornell, e depois ela fez o pós-doutorado dela em uma clínica em Nova York, e então ela foi aprofundando a cada vez mais em outras formas de começar a interpretar e de entender o que é que está por trás dos nossos comportamentos, né? E aí então ela teve que iniciar, isso foi uma solicitação dos próprios cursos de aprofundamento dela, para ela fazer estágios, e ela então se identificou para fazer estágio justamente em locais de recuperação de pessoas que eram viciadas em drogas, em álcool. Só que o que ela começa a trazer para nós é justamente que não são apenas essas pessoas que têm esses vícios, eu vou colocar vícios aparentes, em que elas se tornam dependentes e se mostram dependentes de coisas que são aparentes, né? Ou seja, de cigarro, de drogas realmente que são ilícitas, de álcool, de sexo, de jogos, né? Isso são vícios que a gente consegue enxergar. Porém, ela traz que por trás disso também existem outros vícios que são as nossas emoções. Então ela traz aqui que existem ciclos viciosos das nossas próprias emoções. Então pensa só, né? Eu, você, todos nós, eu já estou aqui nos meus e ao longo de toda a minha trajetória de vida, eu venho aprendendo a lidar com todas as pessoas e as situações da minha maneira. Ou seja, a minha maneira, a minha forma de pensar gera as minhas próprias emoções que geram os meus comportamentos, que eles são como a Nádia se comporta, né? E você tem os seus. Isso significa que nós temos um ciclo, que ele é um ciclo muito automatizado, em que nós aprendemos lá atrás e ao longo da nossa vida, e a gente traz para as nossas relações, ou seja, na forma que a gente se relaciona com a gente, na forma que a gente se relaciona com pessoas e com a vida. Então, por que é que a gente está falando de ciclo vicioso? Porque existem emoções e existem pensamentos e emoções que são viciosas e que quando a gente não tem esclarecimento e não reconhece esses padrões, a gente acaba
permanecendo nisso. Então é o que ela trouxe como exemplo das próprias pacientes dela, de que mesmo ela levando o tratamento da psicologia tradicional para dentro do set terapêutico dela, ela começou a verificar evidências de que as pacientes dela traziam, né, o mesmo ciclo, ou seja, o mesmo reflexo de comportamentos a cada sessão, né? Eram mais ou menos os mesmos resultados nos comportamentos. E aí, então, além disso, quando ela percebeu, né, que existe justamente esse ciclo vicioso e foi começar a observar que os tratamentos tradicionais, ou seja, da psicologia e também da medicina tradicional, eles não estavam ajudando no processo evolutivo das pacientes dela. E aí ela traz, inclusive, que ao longo do próprio processo dela de cura, de recuperação, ela começou a identificar vários outros estudos que estavam além da psicologia tradicionalista, e então ela simplesmente começa a fazer abordagens, por exemplo, com o mindfulness, que é um tipo de meditação, é uma linha de meditação. E trazendo, então, fazendo esses estudos, ela gostaria de fazer esse adendo a um projeto dissertativo que ela deveria entregar como relatório ao estudo que ela estava fazendo junto a essas clínicas para a obtenção do diploma dela. E o professor, ele não acreditava no valor daquele estudo que ela estava querendo se aprofundar. Então, só para a gente começar a perceber uma análise de como precisamos abrir os nossos olhos e despertar para algo que já que já é defasado e que vai ajudar a gente só até a página 2, para a gente começar a ter uma percepção além de buscar novas possibilidades que façam um conjunto para uma recuperação geral. Então, quando eu falo uma recuperação geral, abrindo aqui um parênteses, né? Justamente que nós não temos apenas o nosso corpo mental. Quando a gente está falando na mente, não tem como a gente desvincular a nossa mente do nosso corpo físico. Então, algo que ela sempre gosta de enfatizar, e que para mim isso é magnífico, da gente realmente entender isso e firmar isso para nós, é que quando nós temos as nossas doenças, quando a gente tem os nossos problemas, e a gente vai buscar um tratamento. Esse tratamento, em geral, a gente busca um médico ou pessoas que vão tratar de forma separada. E aí, o que inclusive ela traz muito, dizendo que a gente começa a buscar justamente remédios e que a própria medicina, até a própria psiquiatria, que ela tinha inicialmente uma vertente de estudar a psique e a alma do ser humano, eles estão extremamente voltados para o biológico. Então, quando a gente senta, por exemplo, na mesa de um psiquiatra, ele vai perguntar estatísticas e histórico da sua família em graus de doenças mentais, né? Se alguém na sua família já teve doença mental, o que faz com que a gente comece a acreditar, né? E que é o que realmente a medicina tradicional entende, que nós somos apenas genética, que o nosso corpo e tudo que nós manifestamos enquanto doença, ele vem apenas de forma hereditária, esquecendo do ambiente, esquecendo de aprendizados. Então isso ela traz de uma forma bem enfática mesmo, bem persistente, para que a gente comece a observar que o nosso corpo, ele não é separado, a nossa mente não é separada do nosso corpo físico, que também não é separado das nossas emoções, é tudo um conjunto, né? Então, uma vez quando a gente começa a olhar, bom, se eu tenho uma doença ou se eu tenho algum sintoma, o que a gente vem fazendo é tomando medicamentos para a gente
tapar o sol com a peneira e a gente realmente esquecer o que é que poderia estar causando isso, né? Olhar para a causa raiz. E aquele sintoma ele vai persistir até realmente virar algo muito mais grave para a gente realmente começar a dar o nosso olhar de uma forma mais importante. Então, trazendo por essa perspectiva, a gente começa então a pensar, bom, então se eu tenho um sintoma, eu não vou simplesmente tomar um remédio, eu vou olhar o que é que está por trás desse sintoma, que é justamente, né, essa forma inteligente em que o nosso corpo conversa com a gente, com o nosso consciente, para a gente começar a perceber que existe algo que precisa de mais atenção, que nós precisamos de dar mais importância. Porém, o que a gente vem fazendo é justamente o contrário, é tentar evitar, tomar distância, dar as costas, fingir que um remédio ele vai me ajudar e eu nunca mais vou sentir isso. E esse não é o convite. O convite dos sintomas do corpo é conversar, é uma forma dele se comunicar conosco. Então, quanto mais a gente tiver essa percepção, essa clareza, mais a gente começa a se priorizar, a dar atenção ao que realmente é necessário. E aí, trazendo então esse olhar, ela buscou olhar-se no espelho, que ela viu então que ela não estava mais conseguindo retorno evolutivo para as próprias pacientes dela. Então ela diz, né, que ela olha então no espelho para olhar o seu próprio reflexo e ela começa então a se perguntar o porquê que é que não apenas ela, mas também as suas pacientes teriam não apenas problemas de ciclos viciosos emocionais, mas elas também todas e todos apresentavam problemas gástricos, elas também apresentavam síndrome do intestino irritável, que é a constipação, também apresentavam altos índices de doenças autoimunes e também tinha extrema sensação de pânico e insegurança, ou seja, todos nós sentimos isso aqui e a gente fica tapando o sol com a peneira, tomando medicamentos, sem olhar o pano de fundo, né? O que é que está surgindo que o corpo está tentando me falar. Então, para o nosso início de estudo e aprofundamento do nosso eu, esse é o primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui desse livro, Como Fazer o Trabalho Interior. E eu espero que esse primeiro vídeo já comece a trazer para você um novo horizonte, uma nova perspectiva, um novo olhar, para você começar a fazer as suas próprias reflexões, começar a fazer alguns questionamentos. Bom, eu venho tendo dor de cabeça, eu tenho um intestino que ele é constipado, eu tenho problemas gástricos, né? Ou eu tenho outros problemas de pele, dermatológicos, porque existem milhares e milhares de formas do corpo se expressar conosco, né? Então, esse é um primeiro convite para você começar a olhar para você, assim como eu aprendi a olhar para mim e entender que muitas questões, inclusive de doença autoimune, ela está totalmente e diretamente ligada com os meus ciclos emocionais, tá? Os meus ciclos viciosos emocionais que eu trago desde um bom tempinho. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, novamente peço para você deixar um like, se inscrever e, por favor, compartilhar isso com alguém que talvez também sinta que faça sentido. Afinal de contas, o que eu quero muito é ajudar não só a mim e a você, mas milhares de pessoas a também se despertarem, ok? Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo!